A paz do Senhor. Vamos irradiar saúde de dentro para fora com mais uma mensagem do coração de Deus direto para os nossos corações. A mensagem de hoje, o título da nossa mensagem é Migalhas Não. Essa é a mensagem que Deus trouxe ao meu coração. E ela se encontra em Mateus. Essa passagem se encontra em Mateus, no capítulo 15, que fala sobre a mulher cananeia. E é sobre essa passagem, é sobre essas migalhas que caíram da mesa e que essa mulher aceitou. É disso que nós vamos falar hoje. É do que se trata a nossa live. Que o Senhor possa estar abençoando, que o Senhor possa estar tocando na minha mente, no meu coração, para que eu seja assim um instrumento nas mãos dele, para que a passagem dele, a palavra dele tenha livre curso e que chegue aos corações daqueles que necessitam, para que dê frutos excelentes e em abundância. É para isso que a palavra de Deus é liberada, para frutificar. Então, que essa palavra possa ser liberada e possa dar fruto. É o que eu clamo, já agradecendo em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, a nossa passagem encontra-se em Mateus, no capítulo 15, a partir do verso 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saía daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? Coisa tremenda, né? Basta uma palavra de Jesus para libertar, para curar, para salvar. E aqui ele liberou uma palavra e a filha daquela mulher ficou sã. Essa palavra trata de migalhas. Essa mulher que estava passando provavelmente ouviu falar de Jesus. Naquela época, muitos ouviam falar sobre os feitos, as maravilhas que Jesus estava fazendo naquela região. E aquela mulher foi até ele, clamando a cura para a filha. E é muito tremendo que Jesus, ele fala: eu vim senão para a casa de Israel. Tem pessoas que são levantadas para pregar para os judeus. Por exemplo, Pedro foi levantado para pregar para os judeus. Paulo foi levantado para pregar por gentios. Então, assim, Deus ele levanta pessoas para pregar para um público específico, para um povo específico. E no caso aqui, Jesus, ele diz que ele veio para a casa de Israel. Ele veio para o povo judeu. Então, era necessário ele vir e despertar aquele povo. E o que acontece? Essa mulher diz o que para Jesus? Não tem problema. Até os cachorrinhos comem migalhas. Então, ela ali entendeu que se ela aceitasse migalhas, já seria o suficiente. Olha que coisa tremenda. Por isso que Jesus falou, né? Seja feito isso para contigo, a tua fé. A fé dela de que migalhas vindo da mesa, migalhas vindo da mão de Jesus, já seria o suficiente. E o foi. Glória a Deus, o foi. E aí, a gente tem que entender em que posição nós estamos. Nós estamos na posição de um povo de Deus ou nós estamos na posição dos gentios, aqueles que ainda não são o povo de Deus, que
que ainda serão alcançados. Em que posição você se encontra no momento? Eu uma vez fui numa igreja e eu era recém-convertida, não tinha muito tempo de convertida, tinha poucos anos de convertida. E quando eu cheguei naquela igreja, eu vi um homem que foi chamado, estavam homenageando ele, é o pastor Gilvan, estavam homenageando ele. E aí chamaram e ele foi para o altar. Quando ele se levantou e foi para o altar, algo aconteceu em mim, sabe, comigo, que eu olhei para ele e eu fiquei vidrada assim, eu fiquei praticamente hipnotizada por aquele homem, um senhor. E aí ele começou a pregar, e ele começou a pregar e ele falava, e aquilo foi mexendo comigo, e eu dava glória, eu dava aleluia, ele falava e eu, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Eu comecei a louvar e adorar a Deus pela vida daquele homem. E aí ele foi homenageado. E quando ele foi homenageado, eu fiquei mais feliz ainda. Eu falei, ele merece ser homenageado. Eu nem conhecia, gente, eu nem conhecia o homem, eu nunca tinha visto ele, eu não sabia quem era a primeira vez que eu estava indo naquela igreja. E aí eu fiquei maravilhada com ele, fiquei feliz quando foram homenageá-lo, quando foram presenteá-lo. E quando acabou o culto, eu falei assim, meu Deus, eu preciso tocar nesse homem, eu preciso dar paz do Senhor para ele. E eu não fui embora, eu fiquei esperando ele sair do altar e vir. E quando ele passou por mim pelo corredor, eu o interceptei e segurei, paz do Senhor, pastor, e segurei a mão dele, ele me cumprimentou com muito carinho. Ele, paz do Senhor, minha filha, que Jesus te abençoe. Aí eu, amém, pastor, amém. E eu senti uma necessidade enorme de tocar naquele homem, que eu nunca tinha visto, não conhecia, a primeira vez. E eu fui para casa. E nesse dia, de madrugada, eu acordei com as minhas mãos pegando fogo. Parecia que a minha mão estava em chamas. Imagine um fogo, você sente que tem um fogo, mas ele não queima. Mas tem um fogo na sua mão, que não queima, sabe? E aquele fogo na minha mão, e eu acordei falando em línguas. Eu levantei falando em línguas. E daquele dia em diante eu comecei a falar em línguas. Então, o que aconteceu? Quando eu toquei naquele homem, dele saiu virtude. Eu fui batizada, né, com o Espírito Santo, com o dom de falar em línguas. Porque eu toquei naquele homem. Então, olha que coisa tremenda. Um homem que eu não conhecia, um homem que eu nunca tinha visto. E olha, a pregação dele, embora pentecostal, assembleia pentecostal, tranquila. Sabe aquela pessoa que prega naquele tom de voz e continua do início ao fim o mesmo tom de voz, sereno, tranquilo. E eu tava explodindo, parecia que aquele homem estava pregando, gritando, fazendo reteté, e não estava. Ele estava naquele tom de voz tranquilo. E eu maravilhada com ele. E eu fui, recebi ali através da vida dele, ao tocar nele, eu recebi o dom, do falar em línguas. Então, olha que coisa tremenda. E aí, muitas pessoas, me perguntam, muitas pessoas, às vezes eu estou conversando sobre as maravilhas de Deus, sobre o operar de Deus, sobre os milagres de Deus, e as pessoas ficam, meu Deus, mas isso não acontece comigo. Nossa, como que isso acontece? Mas como que Deus faz isso? Como que Deus faz aquilo? Não é verdade? Não é com todo mundo. Não é todo mundo que a gente toca e sai virtude. E você sai curado. E você sai com o dom de falar em línguas. Então, o que tem diferente nessas pessoas para que isso aconteça? Se nós formos lá em Êxodo, eu quero ler uma passagem que está em Êxodo 16. Muito tempo depois, eu encontrei com ele numa Santa Ceia, e eu dei esse testemunho para ele. Muitos anos depois, eu tive a oportunidade de encontrá-lo e eu dei esse testemunho para ele, que da vida dele saiu virtude, que através da vida dele eu fui batizada com o Espírito Santo. E aí, vamos lá em Êxodo 16. Êxodo 16, no versículo 2 e 3. E toda a congregação dos filhos de Israel vou ler de novo. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto.
E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comias pão até fartar. Porque nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão. Olha só, esse povo já tinha atravessado o deserto. Aqui, esse povo já tinha atravessado o deserto. Eles já tinham passado, né? Eles já tinham atravessado o mar. Eles já tinham atravessado o Mar Vermelho. Aqui eles já tinham vivido as 10 pragas. Eles já tinham... O Mar Vermelho se abriu e eles passaram em seco. E viram Faraó e seus cavaleiros sendo sugados pelo mar, né? Deixa eu ver quem tá aqui. Deixa eu acenar aqui para Beatriz. Então, eles já tinham passado por tudo isso. Eles já tinham passado pelas 10 pragas do Egito, eles já tinham passado pelo mar que se abriu, eles já tinham vivido coisas tremendas com o Senhor. E quando chegou aqui, eles preferiram, olha o que eles preferiam. Eles preferiam continuar como escravos e morrerem como escravos do que a liberdade que eles tinham acabado de alcançar. Por causa de uma pequena dificuldade. Se depararam o quê? Com a falta de comida, de alimento. Eles estavam no deserto. Da onde viria o alimento? Você já tinha visto 10 pragas. Você já tinha visto Deus tornar água em sangue, rãs, os piolhos. Você já tinha visto os primogênitos morrerem e os teus não. E você viu o mar se abrir. E aí você estava preocupado porque não tinha o que comer. Um Deus que faz tudo que ele fez anteriormente não é capaz de prover um alimento? Não é capaz dessa provisão? Ele abriu o mar. E esse povo estava murmurando, preferindo a escravidão, morrer escravo do que livre. Então, olha a visão desse povo. Olha o que esse povo estava intentando, né? E aí, o que acontece? Muitas vezes, a gente aceita migalhas. Deus, ele tem algo grandioso. O que Deus tinha para esse povo? Deus libertou. Deus ia transformar esse povo e transformou numa grande nação. De escravos a nação, com rei. E esse povo preferia escravidão diante da dificuldade. Eles preferiam a migalha do Egito, as migalhas que caíam da mesa de Faraó, do que a liberdade que Deus estava os concedendo. Por causa da dificuldade que começaram a enfrentar. E não é isso que acontece muitas vezes com a gente? Diante das dificuldades, a gente começa a aceitar migalhas, a gente começa a comer migalhas, abrindo mão do maior que Deus tem, do grande que Deus tem. E como é que o povo de Deus come migalhas? Vamos lá em... cadê? Deixa eu ver a palavra. Em 2 Coríntios. Olha o que fala em 2 Coríntios. 2 Coríntios 3, de 3 a 6. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas na tábua de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de sermos ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Olha que coisa tremenda. O que ele está falando aqui? Quando ele fala a letra mata e o Espírito vivifica, o que ele está falando? Muitas vezes nós estamos comendo migalhas.
Migalhas. Né? A gente vai para a igreja e se alimenta do que foi pregado ali e vai para casa e fica com aquilo ali. Não busca ao longo da semana, não ora, não lê a palavra, não busca crescimento espiritual, além da leitura da palavra, de repente, né, sei lá, fazendo um estudo bíblico, participando de um grupo de estudo bíblico. Hoje a internet, o que não falta, né, é ensino da palavra na internet. Não. Você vai para a igreja, ouve aquela pregação e fica a semana inteira até o próximo culto, onde você vai ouvir outra pregação. Isso é comer migalha. Isso é comer migalha. Isso é você comer, né, aquilo que está caindo da mesa, digamos assim, do pregador. Não que a palavra, não que a mensagem, não que o pregador não tenha o seu êxito, não tenha a sua importância em estar ali. Para aqueles que buscam constantemente, aquilo está sendo pão fresco. Aquela palavra, por exemplo, eu estou aqui pregando agora para vocês. Para os que buscam constantemente, essa palavra que eu estou trazendo é pão fresco. É pão inteiro vindo do céu. Mas para os que não buscam constantemente, para os que não buscam a leitura da Bíblia, a leitura pessoal, o estudo, o meditar na palavra durante a semana, para aqueles que não buscam conhecer a Deus, ter intimidade com Deus, buscar Deus em secreto, torna-se migalha. Torna-se migalha. Porque você está comendo aquilo que já vem prontinho, né? Prontinho, você não está indo buscar. E nós crescemos, nós somos edificados quando nós buscamos. Ouvir um pregador, ouvir uma mensagem na igreja, ouvir uma mensagem aqui agora pela internet, ela é como se fosse o quê? Um suplemento. É algo a mais. Você já se alimenta, você já está bem nutrido e agora eu venho com uma palavra onde você vai suplementar, você vai comer algo a mais e aquilo vai te edificar. Agora, se você não tem comido nada, se você não tem se alimentado, essa palavra se torna o quê? Migalha. Migalha. Então, a palavra sem o Espírito, ela é morta. E se você está ouvindo essa palavra sem uma busca sincera, sem uma busca ao longo da sua vida, ao longo da semana, sem, né, uma intimidade com Deus, essa palavra ela pode chegar até você e não ter efeito. Por quê? Porque você está vazio do Espírito Santo. E sem o Espírito Santo, a letra é morta. Eu posso pregar aqui o que for. Se você não tiver com o Espírito Santo, se você não der abertura para o Espírito Santo, você não vai compreender o que eu estou falando. Você não vai compreender a mensagem que Deus está trazendo. Então é necessário o quê? É necessário nós buscarmos alimento. E o povo aqui diante das dificuldades, porque buscar, quando a gente abre, a gente faz 1000 coisas. Quando a gente senta e vai ler a palavra, começa o sono. Começa o sono, começa o cansaço, começa... né? Então, assim, vem uma série de dificuldades, ou ao longo do dia, vem uma série de dificuldades para fazer com que você não tenha tempo de ler a palavra. E aí você vai se contentando o quê? Com aquele alimento pouquinho de final de semana na igreja. Você vai se alimentando disso. E você não vê. E muitas vezes, dependendo da igreja onde se está, você ouve palavra, você ouve pregações totalmente fora dos contextos bíblicos, totalmente fora do que o Senhor está falando, totalmente fora. E aí, como é que você sabe que aquilo está fora? Como é que você sabe que aquilo ali é alimento estragado, é alimento que não está bom? Se você busca, se você lê, se você costuma meditar na palavra. Quando vier alguma coisa, a ovelha, ela ouve a voz do pastor, ela reconhece. Então ela vai reconhecer por quê? Porque ela tem busca constante, ela está sempre lendo a palavra. Então a hora que vier alguma coisa que, não é bem por aí, você vai saber que aquele alimento não é bom. Porque você busca, você está acostumado a se alimentar bem. Então você está ligado, você está, orar e vigiar. Então você vai compreender isso. Agora, se você não se alimenta constantemente, se você não busca, se você vive na preguiça,
quase na apostasia de busca, você não vai compreender. Você não vai compreender o que é aquela palavra, ou ela não vai ser o suficiente, ela vai ser migalha. E aí, se nós formos lá em Atos, vamos ler Atos, uma passagem aqui em Atos muito tremenda. Atos, deixa eu ver, 5. Atos 5, 14 e 15. Vamos lá. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas. Camilhas são pequenas camas, tá? São pequenas camas. Para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. A sombra de Pedro, quando esse passasse, cobrisse algum deles, né? E até das cidades circunvizinhas concorriam muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. E aí, se nós formos em Atos também, 19, no 12, olha o que temos. De sorte que até os lenços e aventais se levavam ao seu corpo, aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. A sombra de Pedro curava, os aventais de Paulo curavam. Eu toquei naquele homem na igreja e eu recebi o dom do falar em línguas. Olha que coisa tremenda. E aí, o que faz esses homens, tanto no passado quanto hoje? Porque tem gente que acha que isso aí é só no passado. É só no passado. Hoje ainda tem homens e mulheres que, se você tocar, sai virtude. Se você tocar, sai virtude. Sabe por quê? Porque são homens e mulheres que não se contentam com migalhas. Não se contentam com migalhas. São homens e mulheres que buscam o Senhor com inteireza de coração, buscam o Senhor verdadeiramente, buscam intimidade, querem conhecer a Deus, querem conhecer a palavra, meditam na palavra dia e noite. Dia e noite. Para quê? Para que ao passar, eles nem sabem. O pastor Giovan, muitos anos depois é que ele foi saber. Eu fui dar o testemunho para ele, é que ele foi saber. Talvez ele nunca nem soubesse que saiu virtude dele naquele dia, né? Então, o que acontece? É só no passado? Não. Eu presencio hoje homens e mulheres que saem virtude, homens e mulheres que colocam a mão e a cura, a libertação, em nome de Jesus. Mas como isso? Por que isso? Porque esses homens não se colocam na posição da mulher cananeia. Não se colocam. Eles não se colocam como um estrangeiro querendo o quê? O que cai da mesa do Senhor. Eles se colocam como filhos de Deus. E os filhos sentam com o pai e comem na mesa com o pai. Pão fresco, direto do céu. Alimento fresco, direto do céu. Então, quando você se alimenta de forma adequada da palavra, quando você busca intimidade com Deus através de oração e jejum, você torna-se uma pessoa apta a ser instrumento na mão de Deus para libertação, para cura, para coisas que nem você sabe o que aconteceu. Muitas vezes você nem vai saber. A pessoa vai tocar em você, vai sair virtude, aquela pessoa vai ser curada, vai receber um dom, e você nem vai saber. Muitas vezes você nem vai saber. E é bom que seja assim. Glória a Deus. Que é para a gente não se ensoberbecer, para a gente não ficar na vaidade, porque é o Senhor que faz, é o Espírito Santo, através da sua vida. Você só deu o quê? Você só deu liberdade do Senhor te encher a tal ponto para que saia virtude. Para que saia virtude.
Então, isso é muito tremendo. Então, foi isso que aconteceu com esses homens, né? E se nós formos lá em Colossenses, eu quero ler Colossenses com vocês. Vamos aqui. Colossenses, deixa eu ver aqui o capítulo. Colossenses, cadê? Deixa eu ver aqui a palavra. Colossenses 1, 9. Então, vamos lá. Em Colossenses 1, no capítulo 9, no versículo 9, olha o que temos aqui. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Corroboradores em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência, longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então foi isso que Deus fez. Quando nós aceitamos a Jesus, é isso que acontece conosco. Nós somos, aqui ó, do qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nós não somos estrangeiros. Não podemos nos contentar com migalhas que caem da mesa do Senhor. Nós não somos estrangeiros. Nós somos o povo de Deus. E povo de Deus come na mesa com o Senhor. Não come migalhas. E aí as pessoas estão aceitando migalhas. As pessoas estão com a mente daquele povo. Quem dera morrer no Egito, perto das panelas de carne. Tem gente preferindo morrer escravo do que morrer livre. Ainda que eles fossem ao deserto e morressem, melhor morrer livre do que morrer escravo. Aquele povo preferia voltar para a panela de carne. Não entendeu que o Senhor tinha muito mais para eles. Eles queriam migalhas da mesa de Faraó. Enquanto Deus estava preparando um banquete, Deus disse que ia levar para uma terra que emana leite e mel, que era a terra de Canaã. E eles estavam querendo continuar comendo migalha da mesa de Faraó. Nós não podemos nos comportar assim. Nós temos que clamar ao Senhor, porque é promessa dele. Ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós hoje temos o poder de sermos chamados Filho de Deus. Quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, único e suficiente Senhor e Salvador, nos foi dado o poder, o maior poder que pode ser dado a um homem nessa terra, de ser chamado Filho de Deus. E aí você vai o quê? Comer migalha? Não, não vamos comer migalha. Não aceitamos, por isso que o título dessa mensagem é Migalhas Não. Não aceitamos migalha. E aí se nós formos em Mateus, vamos ler Mateus de novo, vamos voltar lá em Mateus. Tem uma passagem de Mateus muito tremenda. Olha a consequência de quem come migalha. A consequência para aqueles que se alimentam de migalha. Nós vimos aqui os aventais, né? O avental de Paulo curava, a sombra de Pedro curava. Eu recebi o batismo do Espírito Santo através, né, ao tocar num homem que eu nem conhecia, mas cheio do Espírito Santo. E aí, se nós formos em Mateus 21, no versículo 18... Aqui, vamos lá. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela. E não achou nela senão folhas. E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti.
e a figueira secou imediatamente. Essa é a consequência daqueles que se alimentam de migalhas, que aceitam viver com sobra. A consequência é que você não vai dar frutos. A consequência é que de você não vai sair virtude. A consequência é que Jesus vai passar e os cestos estarão vazios. Não há frutos. Por quê? Porque não há virtude, não há alimento. Nós não podemos, eu preguei aqui na última live, eu preguei o seguinte: nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Se eu não me alimento, eu não tenho como alimentar. Se eu não como, eu não tenho como dar. Entende? Então, como é que você vai dar? Como é que você vai alimentar alguém? Gerar frutos se você não está se alimentando. Se as suas raízes estão fracas. Se você não está dando fruto. E aí o que acontece? Quando Jesus passar, o cesto vai estar vazio, não vai ter fruto na figueira, não vai ter fruto no teu cesto. E ele diz o quê? Secou imediatamente. É aquela palavra que o Senhor fala: a quem tem, mais será dado. Ao quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. A parábola dos talentos também. Que Jesus, quando volta, servo infiel. Infiel. E aí ele tira daquele que não multiplicou e dá para o que multiplicou. Aquele que não multiplicou, ele vive o quê? De migalhas. Ele vive de migalhas, ele não tem noção nenhuma. Noção nenhuma. Em Oséias 6:6, porque eu quero misericórdia e não sacrifício e conhecimento de Deus mais do que holocaustos. O que Deus quer? Conhecimento dele. E como é que você conhece a Deus? Através da sua palavra. Através da sua palavra. Meditando na palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, vivendo, proclamando. Isso tudo é conhecer a Deus. E quando você conhece a Deus, você sabe que ele não é um Deus de migalhas. Você sabe que ele não é um Deus de pouco. Não é. Ele tem muito, ele tem abundância, principalmente no espiritual, para dar pra gente, principalmente no espiritual. Eu, no outro dia, estava conversando com uma irmã e ela falou o seguinte para mim: eu tô muito chateada, porque a minha filha está sendo perseguida, ela está passando por perseguição na igreja. Eu estou vendo que quase não estão chamando ela para cantar, ela canta, e estão deixando ela de lado, e eu estou vendo que isso é perseguição, eu estou vendo que é algo proposital. Né? É tipo assim, a líder ali do ministério tem picuinha com ela, não gosta, é algo pessoal, e ela entendeu que aquilo era uma perseguição. E ela conversou comigo e disse que ia levar para o pastor, ia levar aquele problema para o pastor. O meu conselho a ela foi o seguinte: não faça isso. Não faça isso. Não leve para o pastor. Olha só a mente. Olha quando a gente come migalha. Eu hoje tenho acesso, através de Cristo, ao Pai. Foi nos dado através de Jesus. Quando clamamos o nome de Jesus, em teu nome, Jesus, eu tenho acesso ao Pai. Se eu tenho acesso ao Pai, para que eu vou procurar outro para resolver os meus problemas? Quando você vai ao pastor para ele resolver uma coisa dessa, você está querendo migalha, você está se contentando com migalha. Você está se contentando com migalha. Se você pode ir direto a Deus, se você pode orar na sua casa, trancar o seu quarto, orar: Senhor, inclina os teus olhos e os teus ouvidos à minha oração. Senhor, olha o que minha filha está passando. Senhor, olha o que estão fazendo. Entra com o teu poder, entra com a tua autoridade. Em nome de Jesus, se for perseguição, eu repreendo agora toda perseguição, tudo aquilo que não provém de ti. Se estão tentando impedir que o ministério da minha filha ande, Senhor, eu coloco nas tuas mãos e clamo a ti que tu intervenha e entre com providência. Você acha que Deus não vai entrar com providência? Aquele que pedir crendo, receberás. O Senhor tem para nós muito mais do que nós pensamos ou imaginamos.
Você acha que o Deus que enviou 10 pragas, o Deus que abriu o Jordão, o Deus que abriu o mar, o Deus que mandou maná do céu, o Deus que fez e fez e fez, não pode fazer isso? Ele não pode ir lá e tirar o impedimento da vida da sua filha? Então por que vai levar para o pastor? Não entendo. Pastor é para resolver coisas realmente que cabe a ele. Tem coisas que você tem que levar para o pastor. Tem situações que é necessário levar para o pastor. Mas tem situações que você pode ir direto ao trono de Deus, direto ao Pai, direto ao céu, através de Jesus. E aí você vai delegar para o pastor resolver uma coisa que teu pai pode resolver? O teu pai que sabe e faz todas as coisas e que é onipotente, onisciente e onipresente. Você está trocando esse pão da onipotência, da onisciência e da onipresença por um agir humano de um pastor? Isso é o quê? Migalha. E aí você vai já criar um problema na igreja entre uma liderança de ministério com o pastor de forma desnecessária, simplesmente porque você não alcançou o que Deus tem para você. Você está comendo migalha, se contentando com migalhas. Leve ao pastor aquilo que realmente é o pastor que tem que resolver. Né? Por exemplo, eu fui superintendente de escola dominical. Então tem determinadas decisões que eu tenho que tomar, determinadas coisas que eu tenho que fazer ali, né? Como que eu vou conduzir, os horários que eu vou botar as turmas, os professores que eu vou colocar à frente da turma, uma série de coisas que realmente eu preciso levar para o pastor, eu preciso do aval do pastor. Pastor, olha, o meu plano é esse, eu tô querendo isso, tô pensando nisso. Eu estava querendo implementar, né, um curso para professores. Então, assim, eu tenho que levar para o pastor. Aí é o pastor que vai decidir. Não, filha, vamos implementar, não vamos implementar? Olha, essa pessoa aqui, você está achando que ela está apta, mas eu acho que ela não está apta, não. Vamos colocar tal pessoa para dar aula para tal turma. Você está entendendo? Agora, para que você vai levar para o pastor algo que Deus pode resolver? Porque é mais fácil. É mais fácil ir diante do pastor do que ir diante de Deus. Porque para Deus resolver o teu problema, Ele tem que ouvir a tua oração. E para Ele ouvir a tua oração, você tem que estar na posição, né? Você tem que estar aqui como Paulo, como Pedro, como o pastor Giovanni, cheio do Espírito Santo. Você tem que estar buscando, você tem que ter intimidade com o Senhor, para quando você chegar lá, Ele fala, filha. Aí Ele fazia que nem Assuero fez com Esther. Fala! Vamos ele levantar o cetro. Não foi assim que Assuero fez para Esther? Levantou o cetro? Então, para Deus levantar o cetro para a gente tem que estar muito bem nutrido, porque se a gente chegar lá raquítico, Ele vai olhar para a gente e falar assim, não, isso aí não é meu filho não, isso aí não é meu filho não, porque os meus filhos é o alimento. Eu mandei alimento, eu mandei o meu filho, o pão da vida, a água viva, para alimentar. Se está raquítico, não é meu filho não pertence, não é, né? Não está ligado na videira. Não está ligado na videira. E aí, se não está ligado na videira, será que o cetro vai ser erguido? Então é muito mais fácil ir para o pastor do que ir para Deus. Porque para Deus requer comprometimento, requer mãos limpas e coração puro, como está lá em Salmos 24. Requer você estar dentro dos padrões de Deus, que são elevadíssimos, já preguei isso aqui. E aí fica mais fácil o quê? Comer migalha. Torna-se mais fácil as migalhas do que correr atrás do pão fresco. Não é verdade? Então é por isso que as pessoas estão querendo migalha. Por preguiça, porque não querem se esforçar. Não querem se esforçar para alcançar aquilo que Deus tem de mais maravilhoso para a gente. Eu quero ler, para a gente encerrar aqui, a palavra que se encontra em 2º livro de Reis. Segundo livro de Reis. No outro dia, gente, a minha primeira live eu até errei. Eu tava tão nervosa. A primeira live que eu fiz, eu tava bem nervosa, sabe?
Aliás, eu sempre fico, né? É uma responsabilidade grande você trazer a mensagem, a palavra de Deus, ser instrumento nas mãos do Senhor. Isso é uma responsabilidade. Então, eu não consigo entender como uma pessoa vem para trazer a palavra de Deus sem estar nem um pouquinho, meu Deus, Senhor, me ajuda, né? Porque é uma responsabilidade muito grande ser embaixadora do reino de Deus, ser mensageira da palavra do Senhor. Você pode levar as pessoas ao reino de Deus ou a sair do reino de Deus, né? Então, é algo muito sério. E então sempre fiquei. E aí, quando eu estava na minha primeira live, eu até falei Segunda Reis. Aí quando eu fui ver a live, eu falei, meu Deus do céu, olha como eu errei em algo básico. Segunda Reis? Não, é segundo, porque é livro, né? Então é segundo livro de Reis. Primeiro livro de Reis. Aí quando a gente vai falar em Coríntios, aí sim é primeira Coríntios, porque é a primeira carta aos Coríntios. Se trata de uma carta, então é primeira. E quando se trata de livro, é primeiro. Então, no primeiro capítulo de Reis, no segundo capítulo de Reis, no capítulo 2, no versículo 9. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, vou ler de novo, gente. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Olha que coisa tremenda. Olha aqui um que não se contenta com migalha. Pede, o que você quer? Eu quero porção dobrada. Aí vamos ver o que porção dobrada, vamos ver o que é, o que significa essa porção dobrada. Vou lembrar vocês, para quem não sabe, Elias foi o que enfrentou os 450 profetas de Baal, de Jezabel. Foi aquele que disse que molhasse, encharcasse de água o holocausto. E que quando ele falou para descer fogo do céu desceu e queimou em chamas um holocausto cheio d'água. Foi assim que ele derrotou os 450 profetas de Baal, de Jezabel. É desse homem aqui que Eliseu está querendo porção dobrada. Fala sério. Quer dizer, só o que Elias já era e já fazia para ele, não é pouco, eu quero mais. Eu quero mais. E Deus se agrada. E Deus se agrada quando a gente quer mais, quando a gente tem a ousadia. Isso aqui foi uma ousadia. Mas só tem essa ousadia quem sabe é quem serve. Só tem essa ousadia quem sabe, quem entende que é filho do Deus que abriu o mar vermelho. Isso é a ousadia de quem conhece a Deus, de quem conhece aquele a qual serve, aquele a qual foi feito filho. Você é capaz de ter essa ousadia? Será que você tem esse entendimento? Ou você está querendo migalha? Aqui, só o que Eliseu já tinha, já não era migalha. Já não era migalha. Se ele falasse, eu quero, né, o que você tem? O que você tem? Já está pedindo muito, já está muito bom, já está assim fantástico, porque não é migalha. Eliseu foi o profeta. O profeta. E aí, ele chega, não, eu quero o dobro. Eu quero o dobro do que você tem. É isso que eu quero. Só isso, só o dobro. Coisa básica. Né? Por quê? Porque ele sabe que serve a um Deus que pode dar o triplo, o quádruplo, o quíntuplo. Ele conhece o Deus que ele serve. Ele tinha intimidade com o Deus que ele servia. E aí, quando Elias vai, né, na carruagem de fogo, ele recebe. Por quê? Porque não se contenta com migalhas. E aquele que não se contenta com migalhas e pede o dobro, pede o triplo, Deus dá. Deus dá, porque nós servimos a um Deus poderoso, a um Deus que se alegra
naqueles que fazem a sua obra. Você acha que quando eu passei e quando Deus pôde usar aquele homem para me batizar com o Espírito Santo, o Senhor não se alegrou de ter aquele homem nas mãos dele, cheio do Espírito Santo, que ele podia dar tudo aquilo porque sabia que ia dar fruto? Deus não se alegra de ver Paulo, Pedro, sombra curando, avental curando, uma unção tão cheio do Espírito Santo a esse ponto? Deus se alegra. Deus se alegra, porque isso é o quê? É a manifestação do poder de Deus na terra. É a manifestação do poder de Deus na terra. Então, quanto mais você se alimentar, quanto mais você quiser de alimento, Deus vai te dar. Porque quanto mais forte você tiver, mais Deus pode se manifestar. Mais Deus se manifesta através da sua vida. Mais Deus vai se manifestar. E mais as pessoas vão ver que o Deus que operou no passado opera hoje. Não mudou. Que o Deus que abriu o mar no passado abre mar hoje também, se for necessário, ele abre. E isso é muito tremendo. Então, não se contente com migalhas. Né? Isso é o que Deus tem para nós. Deus é Deus grandioso. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Não precisa levar problemas a pessoas que não vão resolver. Leva ao Senhor, pede porção dobrada que o Senhor te dá. É para isso que estamos aqui. Para que o Senhor possa fazer muito mais do que imaginamos na nossa vida e através da nossa vida. Mas para isso temos que nos comportar como filhos de Deus e não como cananeus. Temos que nos comportar como filhos da promessa, como co-herdeiros do reino de Deus, do reino dos céus, através de Cristo Jesus. E não como aqueles que não estão ligados na videira. A mulher cananeia, ela não estava ligada na videira, mas pela fé, ali ela recebeu, mesmo com as migalhas. Mas nós não podemos aceitar migalhas, porque nós estamos ligados na videira. Nós somos filhos do Senhor e nós temos o privilégio de sentar na mesa. Jesus, ele fala algo muito tremendo para encerrar. Isso Deus me deu aqui agora, nem estava aqui essa passagem, mas eu vou ler para vocês. Deus fala muito, Jesus fala algo muito tremendo em Mateus. Olha só que coisa tremenda. Em Mateus 26, eu amo esse versículo. Depois eu vou ter até um testemunho desse versículo para vocês sobre vinho. Em Mateus 26, no versículo 29. Mateus 26, versículo 29. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que beba de novo convosco, no reino de meu Pai. Nós vamos sentar na mesa. Jesus vai beber conosco. Se ele está aguardando sentar na mesa com você, por que você está comendo migalha? Se você já foi convidado a estar na mesa. Se você já faz parte da mesa do Senhor. E naquele grande dia, olha que coisa tremenda, né? Digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Eu estou esperando por esse dia. Mas enquanto esse dia não chega, eu estou sentada na mesa, recebendo o alimento do alto, o alimento fresco, o pão vivo. Né? Jesus, ele é o pão vivo. Ele é a água da vida. Quem beber dele nunca mais terá sede. É disso que eu me alimento, da palavra do Senhor, dos ensinamentos de Cristo, não de migalhas. Não de migalhas. Essa palavra que eu estou dando para você aqui agora, que eu estou trazendo para você aqui agora, ou a palavra que você ouve no altar, nos cultos, elas têm que ser suplemento, elas têm que ser a mais, um alimento a mais, porque você já se alimenta.
E aí aquilo ali entra mais para edificar ainda mais a sua fé, edificar a igreja, os irmãos compartilhando testemunhos, compartilhando a palavra de Deus. Isso é edificante. Mas você não pode se alimentar só disso. Você tem que buscar o alimento diário, direto da fonte, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Então que a gente possa dizer não a migalhas e que o Senhor possa fazer muito mais na nossa vida e através da nossa vida. E aí sim, poderemos com ousadia chegar diante e pedir dobrado, porção dobrada de tudo aquilo que o Senhor pode nos dar. Amém? Um grande beijo. Gente, não esquece, tá? Quem não é inscrito, quem não me segue aí no Instagram. Lá no link da bio tem um link que leva para todas as minhas redes sociais, YouTube, meu site, tanto o YouTube espiritual quanto o YouTube da suplementação. Então vai lá, me segue, se inscreve, ativa o sininho, compartilha, tá bom? Porque isso ajuda muito. Ajuda não a mim só, né? Mas é ao reino de Deus, a essa mensagem ser propagada. Como crerão se não há quem pregue? Eu estou aqui pregando. E a sua parte é o quê? Compartilhar. Compartilhar essa mensagem para que ela alcance mais corações e que dê mais frutos. Amém? Conto com você. Obrigada. Um grande beijo. Que o Senhor fale mais ao seu coração. A paz do Senhor.